Saúdo a amada Igreja Batista Central em Santo André com a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos reunidos para mais um culto que prestamos ao Senhor nesta hora. Aqui, também nos seus lares, reunindo-se as famílias em torno da Palavra de Deus, em torno de um tempo de adoração, de louvor, de consagração, de entendermos os projetos de Deus para a nossa vida. Sirvam-se dessa ótima oportunidade, meus irmãos. Reúnam a casa, falem com outros irmãos amados, membros da mesma igreja. Procurem saber do estado deles, se a gente precisa entrar de alguma forma para apoiá-los de alguma maneira. Nós estamos reunidos aqui, continuamos firmes de propósitos constantes de servir ao Senhor com toda integridade. Você é muito bem-vindo para esse tempo. Bem-vindo à sua família, bem-vindo aos seus filhos. Nós somos a Igreja Batista Central em Santo André e louvamos a Deus pela vida de cada membro desta casa, pela sua fidelidade, pela participação que você tem nos cultos, mesmo online. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entramos na Tua presença agora, meu Deus, pela mediação do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, aquele que intercede junto a Ti por nós. Deus eterno, concede a graça, a iluminação do Espírito Santo de Deus para o louvor que vamos prestar. Que Tu possas recebê-lo como adoração a Ti, meu Deus, para a palavra que mandas para nós através do pregador desta noite. Dá a bênção de Deus. Espírito Santo de Deus, faze aparecer, faze concretizar a obra do Senhor em nossos corações. Amplie os nossos horizontes. Leve essa palavra a corações necessitados. Nós oramos, colocamos em Tuas santas mãos. Bendizemos ao Senhor pelos resultados. Bendizemos ao Senhor porque nos escutas nesta hora. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Antes de entrarmos na palavra, eu queria compartilhar algo com os irmãos, que eu tenho sido impossibilitado de fazer algo que eu gosto muito de fazer nesse tempo de quarentena, que a minha profissão me permite, que é viajar. E por esses dias, eu tenho não podido fazer isso que eu tanto gosto de fazer. E durante meus mais de 20 anos, que eu viajei com praticamente quase que dioturnamente, numa boa parte deles, eu estive analisando e falei assim, poxa, eu seguramente rodei mais de 1 milhão de quilômetros nesse percurso desse tempo todo, em toda essa trajetória. Hoje eu ainda viajo, mas um pouco mais esporadicamente, não com tanta intensidade como era antes, mas eu, às vezes, de avião, a trabalho ou a passeio, mas o fato é que eu gosto muito de fazê-lo. Mas trabalhando mesmo em cima de um caminhão, como eu fiz durante boa parte da minha vida, eu já não faço mais já há alguns anos. Mas ainda continuo viajando bastante ainda, é algo que me dá muito prazer, muita alegria, eu gosto muito de fazer isso. E durante toda essa trajetória, todos esses quilômetros que eu tanto rodei nessa vida toda, certamente eu tenho muitas experiências, certamente eu tenho histórias alegres, felizes, histórias engraçadas, mas tem também histórias tristes, histórias desagradáveis. E eu me recordo que uma delas, eu estava... Na verdade, a maioria das histórias desagradáveis, elas não ocorreram necessariamente na estrada, mas elas ocorreram Já voltou aqui. Mas elas ocorreram no acostamento da estrada. Porque o acostamento está ali,
mas ele não é algo que você planeja utilizá-lo, mas que inevitavelmente acaba acontecendo. Eu me recordo que uma vez, estava amanhecendo o dia, e já tinha umas 2 horas que eu já estava rodando, era por volta de umas 5:30 da manhã, o dia estava clareando, eu estava a mais ou menos uns 2.200 quilômetros daqui, já hoje lá seria o extremo norte do Tocantins, mas naquela época ainda era o estado do Goiás, ainda não existia o estado do Tocantins. E quando, de repente, o caminhão começou a fazer um barulho no motor. E eu falei assim, meu Deus, nessa distância toda, no meio do nada, hoje ainda é um lugar ermo, você imagina há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, tem misericórdia, não pode ser o que eu estou pensando. E aí eu fui forçado a sair da estrada e ir para o acostamento. E eu fiquei, a hora que eu parei naquele acostamento, eu fui tentar detectar qual era o problema. Eu lembro que eu abri o capô do caminhão e fiquei procurando, tentar discernir de onde vinha aquele barulho, quando poucos minutos depois o motor do caminhão travou. E ali eu fiquei, na beira daquela estrada, no acostamento daquela rodovia, por 7 dias, esperando socorro. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou contando isso para você essa noite? Porque, se você ainda não entendeu, nós estamos aqui neste mundo em uma viagem. Nós estamos aqui de passagem. Nós acabamos de cantar que forasteiro eu sou, o meu lar é no céu. E se nós não estamos, se aqui não é no nosso lugar eterno, se aqui é um período apenas que nós estamos passando, se aqui é uma viagem, é necessário que nós estejamos preparados para os percalços dessa viagem. Eu queria ler com você o Hebreus capítulo 11, do 13 ao 16, para que você talvez, que está me ouvindo, talvez você ainda tenha alguma dúvida se esse lugar que você está hoje aqui é um lugar que você vai viver para sempre, talvez reencarnando. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que aqui é um lugar passageiro. A Bíblia fala que nós estamos aqui como peregrinos e como os forasteiros. A Bíblia fala, como nós acabamos de cantar, que a nossa pátria, o nosso lar é no céu. Eu quero ler alguns versículos com vocês, começando com Hebreus capítulo 11, do 13 ao 16, que diz assim: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Tem mais alguns versículos que eu queria ler também, você pode ir anotando aí, senão o nosso tempo não vai dar para tudo, eu vou ler bastante coisa, mas depois você pode conferir na sua casa. Filipenses, no capítulo 3, o 20 e 21, diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 1 Pedro 2,11, o apóstolo Pedro nos dá um recado aqui. Queridos amigos,
Você que está me ouvindo, queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a nossa alma. Não somos daqui, estamos só de passagem. A Bíblia fala muito sobre caminhos e a importância que devemos dar a eles. É importante analisarmos que, tendo nós entendido que nós estamos aqui de passagem, toda a Bíblia, muitas coisas que a Bíblia vai dizer, vai mostrar para nós, ela vai refletir justamente isso. Olha, a Bíblia vai falar muito sobre caminhos, sobre estradas. A Bíblia vai mostrar para nós que esse período que nós estamos passando aqui é passageiro. Por isso que a Bíblia fala tanto de caminhos. No Salmo 37, versículo 6, já começa assim, olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Provérbios 15, 19, diz que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Olha como a Bíblia mostra para nós sobre caminhos. Nos Salmos 25, diz assim o versículo 8, bom e justo é o Senhor, por isto mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que o cumprem, os preceitos da sua aliança. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, também nos diz, olha, a tua palavra é lâmpada, ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Caminhos, a Bíblia tem muitos, eu não vou ler todos, só vou ler só mais um. A Bíblia diz que em Naum, no capítulo 1, no versículo 3, diz que o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. E, meu irmão, se você não entendeu ainda, nós estamos numa autoestrada da vida eterna. Nós estamos na rota da eternidade, na rodovia para o além, como você queira chamar. Uma coisa é fato, nós estamos em viagem contínua. Essa vida é passageira. A Bíblia nos relata sempre sobre caminhos para que nós possamos entender que isso aqui é passageiro. A Bíblia não quer que a gente entenda que essa viagem ela é mero acaso. Não, estamos viajando com propósito. E é bom que você entenda isso. Essa viagem tem um propósito. E o propósito dessa viagem é a vida eterna. O propósito desta viagem é chegarmos no nosso destino eterno. O propósito dessa viagem é chegarmos no fim e encontrarmos a eternidade. O nosso Jesus nos adverte que nessa jornada, nessa viagem, não existe apenas um caminho. Em Mateus, no capítulo 7, e versículo 13 e 14, o Senhor Jesus relata, olha, que existe dois tipos de caminho. E ele fala assim, olha, existe um caminho que ele é espaçoso. Existe um caminho que a rodovia é larga. Existe um caminho que a porta é bem ampla. Mas este caminho conduz à eternidade longe do Senhor. E existe uma estrada, existe um caminho apertado, estreito, dificultoso, sinuoso, cheio de pequenas e grandes adversidades, mas este caminho conduz à vida eterna. E o próprio Senhor Jesus diz que poucos são os que encontram este caminho. Mas Jesus assegurou também, em João capítulo 14, versículo 6, dizendo assim, olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou por onde você precisa seguir. Eu sou a porta estreita, eu sou o caminho estreito. Eu sou
à eternidade, o caminho que leva à eternidade com Deus. Por que Jesus disse isso? Porque o próprio Senhor Jesus veio a este mundo com um propósito. Ele esteve aqui não por acaso, ele não veio aqui de férias. Ele viajou por essas estradas aqui, sempre com propósito. Jesus não fez absolutamente nada por acaso. E ele veio aqui, justamente, fazer uma obra que o pecado tinha destruído. O caminho que levava a Deus havia sido bloqueado pelo pecado. O caminho que nos levava à eternidade ao lado do Senhor tinha sido bloqueado. E o Senhor Jesus veio fazer esta obra, religar esse caminho, transpor essa barreira, transpor esse buraco, seja lá como quer que você chame, mas o fato é que o Senhor Jesus veio ligar aquele abismo que havia sido causado pelo pecado, que interrompeu a estrada da eternidade que nos levava diante de Deus. Jesus veio e se tornou uma ponte. Então ele veio com esse propósito, ligar o homem, ligar a estrada novamente, que levasse o homem à eternidade, junto de Deus. Hoje, a rodovia que dá acesso à eternidade, pela qual eu e você estamos andando, ela leva aos céus, se você pegar a estrada da qual Jesus fez a ponte, que estava interrompida pelo pecado. Tudo o que Jesus fez tinha propósito. Em João, no capítulo 12, 27, o próprio Jesus disse assim: agora minha alma está perturbada, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Esse foi o objetivo do Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, quando Ele viajou aqui por nossas estradas. Só que, muitas vezes, nós somos forçados, conforme a história que eu contei para vocês. Nós somos forçados a parar no acostamento da vida. Nós somos forçados a interromper a nossa trajetória. Algum mal nos advém, algo acontece conosco e nos força a sairmos para o acostamento. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Nós vamos falar só um pouquinho sobre a vida deste homem. Marcos 10, do 46 em diante, diz assim: depois foram para Jericó. Saindo de Jericó com seus discípulos, olha Jesus aí viajando na estrada aí, ó. Com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Nós vemos aqui, meu irmão, a história deste homem. Essa história é muito rica, nos traz muitos aprendizados. E eu quero me ater aqui nessa noite às condições que levaram este homem para a beira do caminho. Eu quero tirar alguns aprendizados disso aqui. Conforme eu contei no meu relato, eu estava seguindo pelo caminho e fui forçado a ir para o acostamento. Isso aconteceu
inúmeras vezes. E aqui nós lemos a história de um homem que a Bíblia não relata nem o nome dele. A Bíblia fala que ele era o filho do Timeu. E a Bíblia diz que esse homem estava no acostamento da estrada por onde Jesus estava passando. Estava ali mendigando. E às vezes eu fico perguntando o que levou este homem a estar ali, sem poder viajar, parado, à beira do caminho, mendigando. Talvez a deficiência física, como um cego pode percorrer uma estrada, como um cego pode andar pelo caminho, praticamente impossível. Talvez a sua situação financeira, que a Bíblia diz que ele estava mendigando, pedindo qualquer coisa de qualquer um que passasse por ali. Não sei como ele relatava isso, como ele solicitava isso. Por favor, me dê algo, pelo amor de Jeová, me dê alguma coisa, eu estou com fome, quero comer. Eu não sei. Mas certamente a situação financeira levou o filho do Timeu para aquele acostamento. Exclusão social pode ser um fator também. Talvez ele não era benquisto no meio da sociedade. Talvez ele tropeçava nas pessoas, esbarrava nas pessoas. Talvez o lugar do cego não era no meio da sociedade, por isso excluíam ele da cidade. Ele não estava dentro da cidade, ele estava no caminho para Jericó. Talvez uma falta de perspectiva melhor, só sobrou para ele mendigar. Talvez ele não tinha outras opções. O que nos força a interromper nossa viagem e nos leva para o acostamento? Talvez você esteja exatamente assim neste momento, encostado, parado na estrada desta vida. Talvez parado espiritualmente, talvez parado fisicamente, talvez parado materialmente. Mas você vai ver em toda a Bíblia que o propósito de Deus sempre foi que nós avançássemos, sempre foi que nós seguíssemos adiante. A Bíblia nunca vai nos encorajar a pararmos. A Bíblia nunca vai, você não vai ver relato bíblico dizendo que o nosso local é melhor ficar quieto no acostamento. Não. Pelo contrário. A Bíblia sempre vai dizer, ser fiel até a morte. Continue. Não pare. Não desanime. Eu quero dizer para você que mesmo com problemas ou sem problemas, a Bíblia sempre vai nos orientar. Vá adiante. Porque você tem socorro, porque você tem apoio, porque você tem um Deus que está ao teu lado em todos os momentos. Esse é o propósito da Bíblia. Nós avancemos. Parar não cabe para nós. Não faz parte do nosso propósito. Viajar com propósito é viajar sem, mesmo que pequenas situações levem-nos ao acostamento, mas viajar com propósito. Você fala assim, olha, eu preciso chegar lá. Eu quando saía para viajar, eu falava assim, olha, eu tenho um destino a chegar. Você quando sai de férias, mesmo que estando de férias, você fala assim, olha, eu tenho um projeto para essas férias. Você não vai chegar nunca numa rodoviária, você não vai chegar nunca num aeroporto, você não vai chegar nunca numa praça de pedágio, se você parar para perguntar quem está ali, a pessoa diz assim, olha, eu estou indo, não sei para onde, não sei o que eu vou fazer, eu estou seguindo aqui. Não. Todos que estão na estrada têm um propósito. Jesus estava indo para Jericó, Jesus tinha um propósito ali. Jesus não encontrou com esse cego por acaso. Jesus entrou em Jericó e encontrou ali Zaqueu, não foi por acaso. Jesus tinha um propósito naquela viagem dele, assim como todas as outras que Jesus passou. Agora, o que nos leva? O que te levou você a estar no acostamento? Talvez você que está me ouvindo aí, você está falando assim, pastor, eu estou justamente nessa situação. Eu estou parado. Alguma coisa me jogou aqui. Talvez as aflições da vida. Eu lembro que eu já parei muito no acostamento por causa de um pneu furado. Eu tive pensando, poxa, como analisar isso para a minha vida pessoal? E por que faz um pneu furar?
um prego, talvez um buraco na estrada, talvez um pedaço de alguma coisa cortante que ficou no caminho. Eu diria que poderia ser as aflições da vida, trazendo para o nosso cotidiano espiritualizando isso. Talvez você foi lançado para fora da pista, de repente, como um imprevisto. Isso aconteceu semana retrasada. Eu tive um dos nossos veículos que foi lançado para fora da pista e veio a tombar, 2 semanas atrás. Um cidadão entrou ultrapassando ele, uma fila de caminhão. E quando ele estava bem apareado com ele, já vinha cortando 4, 5 carretas. E quando ele estava bem ao lado do nosso veículo, surgiu um sentido ao contrário. E para ele esse cidadão não bater de frente com o que vinha sentido contrário, ele jogou para cima do nosso veículo, forçando-o a sair para o acostamento. O acostamento era em um desnível muito forte, não eram os acostamentos que nós conhecemos aqui na Bandeirantes, Anhanguera. E ali o nosso veículo veio a tombar. De repente, podia ser qualquer outro, mas foi justamente o nosso. Talvez você foi forçado a sair da pista, talvez você foi forçado a sair para o acostamento, e ali o nosso veículo ficou tombado 4 dias, precisou de 3 guinchos para destombá-lo. Tinha mais de 50 toneladas de soja. Fatalidades da vida. Acontece. Talvez foi uma fatalidade que jogou você para fora da pista. Você está aí nesse acostamento, todo estourado, talvez sangrando, triste, abatido, deprimido, em depressão. Essa pandemia certamente jogou muita gente para fora da pista. Muita gente. E você está aí, parado, sem saber o que fazer. Às vezes, nós somos os causadores de irmos para o acostamento. Às vezes, problemas mecânicos. Por quê? Porque nós distraímos, somos inconsequentes. Pegamos a rodovia e não fazemos um check-up que tem que ser feito. Às vezes, um problema simples, mecânico, uma correia que arrebenta, alguma coisa que acontece que a gente poderia ter feito uma revisão e não deixado aquilo. Somos distraídos. A gente vê pessoas pegar a estrada com carros de qualquer jeito. Tem um preparo, meu irmão. Essa estrada que leva à vida eterna, ela tem um preparo, ela não é de qualquer jeito. E a Bíblia nos ensina tudo sobre isso. Um farol queimado. Eu lembro que eu já parei em acostamentos porque um farol queimou. Perde a visão. Talvez você está aí no acostamento da vida porque você não enxerga mais nada. E aí, em vez de ir em diante às cegas, você resolveu encostar. Porque a vida, a estrada dessa vida, não é somente uma estrada plana. A estrada dessa vida não é somente uma estrada de céu de brigadeiro. Conforme nós lemos em Naum, no capítulo 1, e o versículo 3, o caminho do Senhor, ele passa por tormenta e por tempestades. Você já viu que o limpador do para-brisa, se ele não estiver funcionando, você não vai enxergar nada, mas tem que estar preparado, ele tem que estar funcionando porque tem tormentas e tempestades na nossa jornada nessa vida. E às vezes, por falta de visão. Eu lembro de já ter parado também no acostamento, porque um limpador de para-brisa não estava funcionando, e chovia muito forte, e não enxergava nada. Está sem visão, meu irmão. Falta de combustível. Quantas pessoas vão para o acostamento por falta de combustível? Já aconteceu comigo também. O combustível é o alimento. É o alimento para o veículo. Se faltar o combustível, certamente ele vai parar. E se você, meu irmão, não se alimentar da palavra do Senhor, certamente você vai parar sem forças. Sem alimento você não tem força para prosseguir. Talvez você está aí, no acostamento dessa vida, porque não tem mais forças para ir adiante. Resolveu parar. Quantos crentes nós encontramos e você pergunta, e aí, como é que está? Quanto tempo?
Como é que está a vida cristã? Como é que está a vida com Cristo? Ah, rapaz, eu dei uma parada. Eu estou sem forças. Foi forçado a parar por falta de alimento. Meu irmão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é o alimento para a tua alma. A Bíblia é o alimento para você. Se você está no acostamento por falta de alimento, leia a Bíblia. Por falta de combustível, leia a Bíblia. Certamente você vai encontrar forças para seguir adiante. Se é por falta de visão, leia a Bíblia. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Senhor Jesus disse isso. E aí, meu irmão? O que te levou para fora? Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você essa noite. Uma palavra profética para a sua vida. Deus tem uma mensagem para você. Acostamento, meu irmão, não é estacionamento. Quero que você entenda isso. Estar no acostamento, talvez seja necessário por pequenos distúrbios desta vida. Mas não é para você ficar aí. Aí não é o estacionamento. Aí não é o lugar para você ficar parado por longa data. Aí é o momento de você fazer o conserto necessário e seguir adiante. Aí é para você receber o socorro necessário e seguir adiante. A palavra de Deus nos diz em Miqueias, capítulo 2, versículo 10. E é para você essa noite essa palavra. Levanta-te, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Eu vou repetir para você. Se você está aí, achando que aonde você está, este lugar é o lugar que você resolveu estacionar e parou. Não. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai. É imperativo. Levantai-vos e andai, porque não será aí o vosso descanso. Sabe onde vai ser o seu descanso, meu irmão? O meu descanso vai ser como chegarmos no céu. Ali o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais choro, mais pranto, mais morte. Ali nós vamos viver eternamente no gozo do nosso Senhor. Ali será o nosso descanso. Mas enquanto estivermos aqui, temos que seguir adiante. Temos que avançarmos. Não importa o que te levou para esse acostamento, há um jeito de você sair daí. E nós vemos aqui, pelo menos, 3 situações. E nós vamos iniciar dizendo assim, ó, saindo do acostamento. É para você, saindo do acostamento. Bartimeu, quando ele estava ali, não sei quanto tempo ele ficou naquele acostamento. Mas quando ele estava ali, mendigando, quando ele estava ali, excluído da sociedade, quando ele estava ali, num lugar nada agradável. Eu posso dizer para você que acostamento não é um lugar nada agradável. Se você andar pelo acostamento, você vai perceber que o acostamento é cheio de morte. Os animais são atropelados na rodovia, principalmente no trajeto que eu fazia, que a gente cruzava uma parte da floresta amazônica, e tinha muitos animais, e os veículos batiam neles, e eles iam para o acostamento feridos, e acabavam morrendo no acostamento. O acostamento é um lugar de sujeira. A sujeira da pista vai toda para o acostamento. O acostamento é um lugar sem recurso. Acostamento não é lugar de ficarmos. É um lugar nada agradável. Não estacione a sua vida no acostamento, meu irmão. Tenha o desejo de seguir adiante. Tenha vontade de sair daí. Reaja nessa noite pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Bartimeu, primeira coisa que aconteceu, que mudou, que iniciou a saída de Bartimeu do acostamento. Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Disseram que era Jesus de Nazaré. Olha, é muito interessante essa parte. Eu quero dizer para você que se Bartimeu tivesse ouvido
e dado atenção para esta palavra, provavelmente ele estaria lá até hoje. Porque ele ouviu falar que quem passara era Jesus de Nazaré. Mas não foi isso que Bartimeu enxergou. Engraçado que Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava mais do que qualquer um daquela multidão. Porque aquela multidão saía gritando Jesus de Nazaré. Quem está passando aí? Ah, é o Jesus de Nazaré. Você sabe o que quer dizer quando as pessoas diziam que Jesus de Nazaré? Eles estavam dizendo, Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o que foi nascido lá em Nazaré, criado lá em Nazaré. Você conhece o Jesus de Nazaré, o filho de José? Mas não foi isso que o filho do Timeu clamou quando ele começou a chamar por Jesus. Bartimeu, ele ouviu e ele enxergou que o Jesus que estava ali não era o Jesus de Nazaré, mas era o Jesus, o filho de Davi. Era Jesus o Messias, era o Jesus o prometido. Quem estava ali era o Filho de Deus. Quem passava por ali era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem estava passando ali naquele caminho, naquele lugar, quem estava passando diante daquela situação deplorável pela qual ele estava vivendo, quem estava diante dele, perto dele, era o Alfa e o Ômega, o início e o fim, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi. Por isso que ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu irmão, talvez você está aqui me ouvindo e você está dizendo assim, eu sei, eu já ouvi falar de Jesus, mas eu já pedi tanto para esse Jesus, já falaram desse Jesus por mim, eu já até falei, Jesus, se você quiser, você pode resolver o meu problema. Olha, Jesus, se você realmente quiser, pode fazer algo por mim. Eu sei que o Jesus é bom, mas talvez você está enxergando o Jesus que aquela multidão enxergava. Mas para você sair dessa situação, você tem que enxergar não o Jesus de Nazaré, mas o Jesus, filho de Davi. O Jesus com poder. Não o Jesus encarnado que saiu de um ventre de uma mulher chamada Maria. Não aquele Jesus comum, que ele quase não pôde fazer milagre na sua terra, porque reconhecimento, esse aqui não é o filho de José? É assim que você vê o Jesus? Da forma que aquela multidão via? Ou da forma que aquele cego enxergava? Meu irmão, ouvir falar sobre o Deus certo, ouvir falar da forma certa de Jesus, faz toda a diferença. Porque quando você dobrar os seus joelhos, quando você orar a Ele, quando você pedir algo a Ele, você vai ter certeza que você está pedindo para o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele sim pode te ajudar. Qual Jesus que você está clamando? O Messias? O filho de Davi? Ou talvez você ainda não saiu desse acostamento, porque você está pedindo para um Jesus de Nazaré. Segundo, engraçado, antes de eu passar para o segundo tópico, eu quero ler uma parte aqui, em Mateus capítulo 16, que o próprio Jesus perguntava isso. Jesus, certa ocasião, nesse Mateus 16, do 13 ao 17, ele diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando para os seus discípulos, vem cá, conta para mim aqui, o que o povo aí está dizendo que eu sou? E os seus discípulos responderam a ele, olha, alguns dizem, Jesus, que você é João Batista, a encarnação de João Batista. Outros de Elias. E ainda outros de Jeremias. Ou um dos profetas. É isso que o povo está dizendo aí. É assim que o povo te enxergava ele. Por isso que quando o cego perguntou, e aquela multidão que estava com ele, é o Jesus, filho do José. Está passando aí. Olha, eu acho que ele é um dos profetas. Olha, estão dizendo aí que ele é João Batista.
talvez Elias ou Jeremias. Estão dizendo isso aí, é esse Jesus aí que está passando. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Você é discípulo de Jesus, meu irmão? Jesus está perguntando para você aí que está me ouvindo, o que você diz que eu sou? Eu não sei se houve ali um silêncio entre os discípulos, ou se Pedro, muito afoito como ele era, já saiu na frente. E o Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus respondeu para ele? Feliz é você, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Você sabe como você tem a revelação correta de Jesus? Não é com esses olhos aqui. Não é com os teus olhos carnais aí. A revelação de quem é o Filho de Deus, ela vem através de você enxergar espiritualmente, de uma forma diferente do que muitos enxergam por aí. Talvez muitos enxergam por aí e oram para um Jesus que está crucificado na cruz, com semblante abatido, com semblante de dor, de tristeza, de fracasso. Mas nós clamamos a um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita do Pai, do qual todo joelho se dobrará diante dele um dia, e toda língua vai confessar que ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus. E esse Jesus foi revelado a Bartimeu. Enxergar, ouvir falar sobre o Deus, e enxergar o Jesus da forma certa. Segundo ponto, Bartimeu começou a clamar. Eu gosto muito disso. Às vezes as pessoas confundem muito isso aqui, às vezes confundem mas Jesus não é surdo? Para que eu preciso gritar? Mas Jesus não vai me ouvir? Vai te ouvir. Qual a diferença de orar para clamar? Às vezes as pessoas têm uma dúvida muito grande sobre isso. Mas orar não é clamar? Clamar não é orar? Orar significa falar com Deus com afeto. Aí está uma consciência humana de quem Deus é e de quem nós somos. Não é algo religioso, nenhuma repetição. Não é uma repetição mecânica, decorada ou repetitiva. É uma linguagem do coração. Muitas das vezes, nós oramos sem sair uma palavra, só com lágrimas. Foi o caso de Ana, em 1 Samuel, no capítulo 1. É a linguagem da alma, orar ao Senhor, reconhecer quem eu sou e quem o meu Deus é. Mas clamar é suplicar, é implorar, é manifestar necessidade de algo, é bradar, gritar, falar em alta voz. Podemos falar com Deus sem que seja necessário clamar, é verdade. Mas é impossível clamar sem que haja oração. Às vezes, irmãos, a situação está tão complicada que precisa ser expresso o nosso clamor diante de Deus. Olha aí, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia enfatiza isso. Deus pede isso de nós, certamente. Você já chegou diante de uma situação caótica? Você já chegou diante de uma necessidade extrema e você simplesmente falou para pessoas: olha, você poderia me ajudar? Impossível. A gente vê relatos de pessoas procurando um leito de hospital, desesperadas porque as portas estão fechadas, as pessoas gritam: está morrendo a minha mãe, está morrendo meu filho, me socorre! Não tem como chegar, olha, por favor, me ajuda aí. Não, meu irmão. Tem momentos que tem que clamar. No Salmos 34, versículo 6, o salmista diz assim: clamou
este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz assim, ó, clamas a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Levanta-te, Jeremias 2, 19, Lamentações de Jeremias 2, 19, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Situação caótica aqui. Lucas capítulo 18, versículo 7 diz assim, o próprio Jesus disse, a passagem do juiz Inico, Jesus disse assim, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Será que Deus não vai fazer? Lógico que vai. Então a Bíblia nos ensina, nos incentiva a clamar. Clamar e clamar ao Jesus, filho de Davi. Foi isso que o filho de Timeu fez. E ele clamou com perseverança. Jesus disse aqui em Lucas 18, 7, como eu acabei de ler. Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Será que Deus não fará? Certamente fará. Perseverança, um clamor perseverante. Olha, irmãos, eu posso dizer que eu já clamei muitas vezes. Eu posso dizer que por muitas situações eu já clamei ao Senhor. E às vezes, para não ficar constrangido com alguma coisa, de estar perto de alguém, assim, achar que esse cara é meio louco. Eu lembro que por muitas vezes, em lugares isolados, eu na angústia da minha alma, clamei, gritei por socorro, muitas das vezes. E eu posso dizer para você, que todas as vezes, eu saí daí com a minha alma muito mais aliviada. Certamente o Senhor ouviu cada clamor que eu fiz. E cada clamor que eu faço até hoje. Porque Ele não vira o rosto para aquele que clama a Ele. Ele não se faz de desentendido. Ele não se faz de que não está ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Quando aquele filho do Timeu começou a clamar, a gritar incessantemente, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou. Mesmo que as pessoas dissessem para ele, larga a mão, ele não vai te ouvir. Para com isso. Não se esforce tanto. Você acha que o mestre vai te ouvir? Ele está caminhando, um monte de gente em volta dele. Para com isso. Isso já está me incomodando. Mas o filho do Timeu, não. Ele tinha um objetivo. Ele não queria mais aquela situação para ele. Ele não queria mais aquela beira de estrada para a vida dele. Ele não queria mais ficar estacionado ali, muito pelo contrário, ele falou assim, olha, hoje eu tenho uma oportunidade de sair daqui. E hoje é a oportunidade que Deus está te dando, você que está me ouvindo. Hoje é a oportunidade de você sair daí. Não importa o que te jogou aí. Não importa o que te forçou aí para ir. Hoje é a oportunidade que Deus te dá para você sair daí. Basta você clamar. Terceiro, pôr em prática a nossa fé. É interessante que nós não conseguimos nada nesta vida sem fé. Sem fé, nós sequer agradamos a Deus. Sem fé, nós sequer podemos dobrar os nossos joelhos, porque se nós não tivermos fé que Deus está ouvindo, que valor tem nisso? Agora, meu irmão, ter fé
é uma coisa, pôr em prática ela é outra. Como eu ponho em prática a minha fé? Crendo que a sua oração, ela não simplesmente não passou do teto, como muitos dizem. Crendo que para quem você está pedindo, não é um deusinho qualquer, não é um mero Deus que, se Ele quiser, Ele faz, talvez. Não. Tem que clamar, pôr a tua fé em prática, crendo que quem está te ouvindo pode te atender. Tem o poder para resolver o teu problema. A fé muda a situação. Quando Bartimeu chegou diante de Jesus, ele sabia que estava diante do Rei dos Reis. Ele sabia que estava diante do Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se eu e você, diante de todas as nossas necessidades, mais adversas que cada um de nós temos, chegarmos diante de algumas autoridades, talvez tem pessoas que possam realmente nos resolver os nossos problemas. Talvez tem pessoas que têm condições de resolver o problema que eu e você estamos passando. E você, quando chega diante de uma pessoa importante, uma pessoa que pode solucionar o seu problema, você vai pedir para ela aquilo que você sabe que ela é capaz de fazer. Agora, se você chegaria diante de qualquer homem na face dessa terra e diria para ele assim: eu quero ver, talvez aquele cego chegasse diante de alguém e alguém me perguntasse, talvez essa pergunta já foi feita para ele outra vez: o que você quer que eu faça para você, meu amigo? Eu falo: me dá uma esmola, me dá alguma coisa. Assim como na porta do Templo Formosa, quando Pedro chegou, aquele cego falou para ele assim, aquele coxo falou para ele assim: olha, me dá alguma coisa. É o que ele estava acostumado a dizer. O que você vai pedir para um homem? Me dá uma moeda, me dá um dinheiro, me dá alguma coisa, para que eu possa comer, me dá um alimento. Quando as pessoas param você no semáforo, elas vão pedir algo que você pode fazer. E aquele coxo olhou para Pedro e falou assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu estou duro, mas eu tenho algo que você não me pediu. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. E assim aconteceu. Talvez o filho de Timeu já tinha pedido muitas coisas. Me dá um almoço, me dá uma marmita, me dá um dinheiro, me dá uma roupa, me dá um calçado. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele agiu com fé. E ele falou para Jesus assim: olha, eu quero ver. Não tem como pedir isso para ninguém, a não ser para um Deus que tem todo o poder. Não tem como você pedir isso para ninguém, a não ser para o Cristo, para o Filho de Davi. E você percebe que ele clamou por misericórdia. Sabe o que significa isso? Não atribuiu o problema dele para ninguém. Ele não se colocou como vítima da situação. Olha, eu estou passando por isso, mas eu sou vítima. Eu estou passando por isso porque fizeram isso para mim. Me ajuda aí. Não. Ele falou assim: tem misericórdia de mim. Ou seja, eu não mereço, mas me ajuda. E o nosso Deus, misericordioso só como Ele é, Ele pergunta para aquele homem: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Eu quero um milagre. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. A tua fé mudou a tua história. A tua fé está mudando, está tirando você desse acostamento. A tua fé está transformando a sua história, que talvez muitos já tinham colocado um ponto final. Eles olhavam para você e diziam assim: você vai morrer aí nesse acostamento. Vai passar o resto da vida aí. Vai viver o resto da vida mendigando, implorando. Mas a tua fé te salvou. Se você vê no finalzinho da história, no finalzinho do versículo 52, imediatamente ele tornou a ver
e seguia Jesus pelo caminho. Retomou a história da vida dele. Seguia Jesus pelo caminho. Voltou à estrada. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você passa um tempo no acostamento, é uma alegria tão grande quando você retoma a viagem. É uma alegria tão grande quando você sai daquele lugar de desprezo, sai daquele lugar de limitação, você sai daquele lugar de falta de provisão, você sai daquele lugar sujo. É uma alegria, meu irmão, quando você retoma a estrada diante do seu propósito e do objetivo pela qual você tinha. Eu vou terminar com um testemunho. Um testemunho de fé. Que é uma experiência também de estrada. Certa ocasião, eu estava no interior de São Paulo. Eu estava de carro nessa época. E em determinado momento, depois eu fiquei sabendo que a pessoa estava alcoolizada. Um cidadão com uma bicicleta cruzou a rodovia e não dava para mim ver porque a rodovia era pista dupla e tinha separando uma pista da outra um muro de concreto bem alto, mas aquele muro de concreto tinha um espaço determinado, uns blocos espaçados assim um do outro, e aquele cidadão vinha vindo da outra pista e do jeito que ele cruzou a pista que ia sentido contrário, ele entrou na pista que eu estava indo de noite com aquela bicicleta. E eu peguei ele de cheio. Eu estava a uns 100 km por hora. Eu nunca vou esquecer aquela imagem porque o rosto dele bateu com tanta força no para-brisa, olhando para mim, que o para-brisa veio parar no volante do carro com ele me olhando assim com os olhos estatalados. E eu freiei com tanta força o carro que ele foi arremessado a uns 50 metros de distância ou mais. A bicicleta virou uns 10 pedaços. Meu irmão, quando eu desci, aquele homem estava todo quebrado, tremendo. E as pessoas vinham, pararam também, os carros pararam, interromperam a rodovia para que outros não passassem por cima também. E eu desci do carro. Só Deus sabe como estava o meu coração. E quando eu desci do carro, acho que eu fiquei uns 10 segundos para descer do carro, ali um pouco em choque ainda. Quando eu desci, eu só escutava as pessoas que já estavam vindo, foi lá olhar para ele, voltaram e falaram assim, está morrendo, está morrendo. Falei, meu Deus. Irmãos, eu fui ali. Aquele homem estava, como diz alguns aí, estribuchando. E eu coloquei, eu falei, Senhor, não deixa esse homem morrer aqui. Não deixa isso acontecer para mim. Isso vai ser um trauma muito grande para mim. Irmãos, eu não sei de onde veio tanta fé e tanta autoridade. E eu coloquei a mão sobre aquele homem que estava ali, todo quebrado. E ordenei que o espírito de morte saísse daquele corpo. E no nome de Jesus eu profetizei vida sobre aquele corpo. E no nome de Jesus eu profetizei que a morte não ia ceifar aquele homem naquela noite. E ali eu fiz essa oração com muita fé e clamei ao Jesus, Filho de Davi, ao Cristo Todo-Poderoso, a quem podia me socorrer naquela hora. Enquanto as pessoas estavam ligando para o bombeiro ir lá fazer o socorro, para vir prestar o socorro, eu estava ali orando e clamando a Deus pela vida daquele homem. E ali chegou, o bombeiro ainda me ajudou pra caramba, ele fez eu segurar a lanterna, ele foi terrível. E ele quebrou todos os dentes, ele ficava olhando assim, abrindo os olhos dele, e abrindo a boca dele, quebrou quase todos os dentes da boca. Quebrou um monte, quebrou o fêmur, quebrou o braço, costela, quebrou muita coisa. Depois eu fiquei sabendo. Mas estava nítido ali o braço, o fêmur quebrado, pela posição que estava ficando. Mas eu quero dizer para você, que a oração faz toda a diferença. Oração com fé. Creia, meu irmão. Você que está aí prostrado na beira desse acostamento, dessa vida. Você que está aí sem força. Palavra de Deus, desafio da palavra de Deus para você essa noite
É para que você creia e ouça que o Deus que eu estou pregando essa noite não é o Jesus apenas de Nazaré, mas é o Filho de Deus que veio a este mundo. Creia e toma posse para que você possa aclamar a Ele e clamar com fé. E hoje ainda, o Senhor vai te tirar dessa situação. Seja lá por qual motivo você está parado. Hoje, essa noite, é noite de retomada para essa estrada. Hoje é a noite que você vai voltar ao caminho, com alegria, seguindo a Jesus e dizendo assim: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você, aí onde você está, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. E crendo no Deus que pode fazer tudo, muito além daquilo que eu posso pedir ou pensar. Crendo que no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo mérito dele nós chegamos diante da tua presença. Senhor, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos ensina, Pai. Ó Senhor Deus, que momentos de adversidade podem acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos sim, Senhor, ser lançados para fora do nosso objetivo, da trajetória, Senhor Deus, do propósito dessa estrada, dessa vida, meu Deus. Ah, Senhor, situações adversas, meu Pai, jogam-nos para fora do acostamento dessa vida. Senhor, distrações nossas também, negligências nossas também. Senhor, situações, Senhor Deus, que nós provocamos também, falta de visão, falta de alimento. Ah, meu Deus, mas uma coisa é fato, ali não é o nosso lugar. Acostamento da vida não é projeto de Deus para a nossa vida. Acostamento não é projeto que o Senhor tem para a vida dos teus escolhidos, meu Deus. Nós não estamos aqui para ficar à margem da estrada. A tua palavra, o teu projeto, Senhor, é que nós te sigamos pelo caminho, até encontrarmos um dia o Senhor, meu Deus, na eternidade, e podemos dizer: ah, combati o bom combate, oh, louvado seja o teu nome, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ah, Senhor, que possamos agir com fé essa noite, porque é ela que muda a nossa história, porque poder o Senhor tem, assim como o Senhor disse para aquele pai que tinha o filho, que era lançado por um demônio, no fogo e na água, e aquele pai disse para Jesus: Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, me ajuda. E a resposta do Senhor Jesus para ele foi: se eu posso? Ah, como? Claro que eu posso. Mas tudo é possível, é ao que crer. Ah, meu Deus, aquele homem clamou a Jesus dizendo: Jesus, ajuda-me a minha falta de fé, ajuda na minha incredulidade. Senhor, que essa noite o Senhor nos ajude a alcançar a fé necessária para nos arrancar deste acostamento. Quantas pessoas estão há meses, há anos, paradas na beira da estrada, sofrendo na depressão, sofrendo na tristeza, na angústia, sofrendo na falta de perdão, não conseguem liberar perdão, estão julgadas na beira dessa estrada, vidas paralisadas pelo pecado, vidas paralisadas pela falta de alimento da tua palavra, vidas paralisadas pela falta de visão, pela falta de clareza do que fazer. Ah, meu Deus, que haja em cada um de nós, e engaje em cada um daquele que está parado neste acostamento da vida, a visão que aquele cego teve, de quem é que passava por ali. Ah, se nós enxergássemos com a clareza de quem é que está nos ouvindo, de quem é que está ao nosso redor, quando as coisas apertam, quando a angústia nos abate, é aquele que profetizou, que declarou que o Senhor é o socorro presente nesses momentos. Ah, se nós tivéssemos essa clareza de entender que quem está nos ouvindo é um Deus Todo-Poderoso, que muda a nossa situação. Senhor, Senhor, faz com que nossas atitudes sejam de fé, faz com que nossas atitudes, meu Deus, sejam de fé, porque é ela que vai fazer essa situação mudar. É a fé que salva, é a fé que tira do buraco, é a fé, Senhor. Ah, Deus, que age em nós por misericórdia, essa fé, e a tua palavra nos garante que essa fé só vem através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
e quem está me ouvindo nesta hora, possa ter sido alimentado por esta palavra, e tenha gerado fé no seu coração suficiente, para sair dessa condição de à beira de estrada, de acostamento, de à margem do caminho, porque esse não é o propósito do Senhor. Meu Deus, nos ajuda cada um que está em casa nesse tempo difíceis. O Teu Espírito me revela, Deus, que tem muitos nessas condições. O Teu Espírito me revela que tem muitos nessas condições nesta hora, que estão me ouvindo. E é o propósito de Deus, a palavra de Deus para você: levanta-te, porque aí não é o teu descanso. Muito grande é o caminho e a jornada para você ainda. Acostamento não é lugar para você ficar. Põe-te de pé, porque o teu Deus fala contigo e está te arrancando daí, nesta hora, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, crendo no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia! Glórias ao nosso bom Deus. Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ele. Só Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Nesse momento, ainda adorando ao Senhor, nós vamos consagrar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está em casa, você que já fez a sua transferência, você dedicou o seu dízimo, sua oferta ao Senhor, aí da sua casa, ore conosco, esse momento tão importante em que consagramos ao Senhor em adoração, com coração grato, porque até aqui Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos consagrar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, que tem nos sustentado. Mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos conduz. Portanto, ó Pai, gostaríamos de consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, com coração grato e ainda em adoração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria ainda de dar alguns avisos rapidamente. O primeiro deles, se você que está nos acompanhando ainda não se inscreveu no canal, ainda não ativou o sininho para receber as notificações, faça-o por gentileza. Também gostaria de lembrá-los dos nossos cultos durante essa semana. A quarta-feira teremos às 20 horas o nosso culto da vitória. Na sexta-feira, mães de joelhos, filhos em pé, às 15 horas também nos acompanhem. E aos sábados, às 17 horas, temos o Soul e às 19 horas temos o Live. Não perca essas oportunidades de juntos conosco aprendermos do Senhor e adorarmos a Ele. Estava preso em vergonha e dor, sufocado em meu temor, veio até mim te conhecer. Sem vigor era meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim te conhecer, chamou meu nome.
Você é inscrito no nosso canal do YouTube? Inscreva-se agora no nosso canal. E ative o sininho de notificações para receber as informações da IBC.